Oi, eu sou a Bebel Clark e esse é um canal para você se reconectar com o seu feminino, autoconhecimento e bem-estar. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que está intimamente relacionado com o assunto do último vídeo, que foi a morte, que é o luto. O luto, ele é um processo emocional que acontece depois de uma perda significativa de alguém próximo. Pode ser uma morte física ou pode ser uma perda, uma morte simbólica, um fim de uma relação ou algo do gênero. E o luto, ele é como se fosse um parto, porque você vai precisar reaprender a viver sem essa pessoa. Então uma parte sua morreu junto com essa pessoa, isso é um fato, ou morreu junto com essa relação. E agora é o momento de você, a partir do momento em que você vive essa perda, é o momento de você reaprender a viver sem a presença dessa pessoa na sua vida. Não é um processo nada fácil. E porque não é nada fácil, ainda é um tabu, muitas pessoas têm dificuldade de compartilhar o luto e também é um processo muito solitário, porque o luto é individual. Então, mesmo que a gente conte com a ajuda de pessoas que eu considero muito importantes, tanto que eu falei isso no último vídeo, ninguém vai sentir o que você está sentindo, ninguém vai conseguir de fato acessar a sua dor. Então, você pode contar com ajuda para você buscar um mínimo de força com pessoas ao seu redor, mas só quem vai de fato saber o que você está sentindo e atravessar a sua dor é você. Então só você sabe o tempo necessário para você digerir essa dor e essa perda. Então o luto, ele não tem um tempo pré-estabelecido, ele não tem um tempo certo, um tempo errado, um mínimo de tempo, um máximo de tempo, não existe isso, porque isso tudo vai depender do seu grau de proximidade com essa pessoa, do seu envolvimento, do seu grau de apego, do quanto vocês trocaram, do tempo de relação, de como foi a perda, se foi uma morte, se foi uma morte em que você já estava se preparando, se foi uma morte abrupta, se foi um fim de um relacionamento, se foi um fim de um ciclo, enfim. Tem vários tipos diferentes de luto, né? Então, é muito importante que você se respeite, que você se acolha, e se você tiver alguém do seu lado que está vivendo um luto, saiba que assim é um momento muito delicado e muito sensível da vida de alguém. Então todo cuidado é pouco, inclusive no tom de voz, inclusive na escolha das palavras, no afeto que você vai ofertar, seja para o outro, seja para você. E o luto pede recolhimento, né? Então, se você força a barra para você sair do seu luto rápido demais, provavelmente você vai ficar com a sua ferida aberta novamente, porque você está fazendo uma violência em relação ao teu processo que ainda não está curado, que está curando, né? Como todo processo, ele tem um tempo, ele é lento. As nossas emoções, elas são mais lentas do que o que a nossa mente gostaria. Nossa mente racional é muito prática, muito objetiva, e às vezes ela tem muita dificuldade de lidar com os nossos processos mais lentos, mais emocionais, mais profundos mesmo, né? Então, existem pesquisas, né, falam de 5 etapas do luto, mas assim, não se cobre em relação a essas 5 etapas, porque elas são apenas uma maneira de você vislumbrar como pode ser um processo, mas o seu processo pode ser bastante diferente. Assim como as etapas não têm tempo pré-definido, elas não precisam ter a mesma duração, você não precisa passar pelas mesmas etapas. Que são a primeira etapa, que é as 5 etapas do luto. A primeira etapa, que é a negação. No momento em que você não quer acreditar que aquilo está acontecendo, você não quer tocar no assunto, você não quer falar, você não acredita que aquilo está acontecendo, então você vai tentar se anestesiar, você vai tentar fugir, você vai tentar sair, você vai tentar, enfim, fazer algo que te tire da verdade, dessa verdade, de que esse luto está acontecendo. Segunda etapa é a etapa da raiva. É a etapa em que você fica muito puta da vida,
porque você fica com muita raiva, seja porque a pessoa morreu, seja porque você está se sentindo abandonada, você está se sentindo rejeitada, seja porque uma pessoa que você ama foi embora, mesmo que ela ainda esteja viva, porque um relacionamento seu acabou, porque um ciclo chegou ao fim sem que você tenha tido força ou a oportunidade de atuar em cima dele. De repente alguém escolheu, né? Às vezes a morte escolhe e às vezes a gente fica realmente com muita raiva, com muita ira. E às vezes até com raiva de Deus, assim, sabe? Assim, como é que você tem a ousadia de fazer isso, de tirar essa pessoa da minha vida? Tô com raiva de tudo, você fica num processo realmente muito raivoso. Terceira etapa do luto, que, enfim, dizem, é a barganha. É o momento em que você quer começar a barganhar com a vida ou com as escolhas feitas. Então, é quando você não tá querendo pagar o preço daquilo, daquela dor. E aí você diz, não, olha só mais um pouquinho. Não, então, eu juro que se você me devolver essa pessoa, eu vou mudar, eu vou fazer. Isso acontece muito em relacionamentos amorosos, né? Que já terminou, já sabe, já acabou, e aí você tenta ficar arrumando maneiras de não deixar aquilo acabar. Porque você já, no fundo, você já sabe, a mulher de esqueleto já tá abraçada com você. Ela não vai te largar até você aceitar a morte. Mas esse momento da barganha, ele acontece também. Às vezes até rola uma barganha com Deus. Quando você perdeu uma pessoa fisicamente, alguém que você ama muito, você diz, não, Deus, olha, por favor, assim, me ajuda a não sentir tanta dor. Eu faço qualquer coisa. Aí você começa a rezar muito, você começa a pedir, implorar pra Deus pra tirar essa dor de você. E aí vem pra quarta etapa, que tem um vento absurdo aqui agora. Estamos falando sobre um tema delicado, né? O tempo tá até meio frio, chuvoso, então tá perfeito pra falar sobre esse assunto. A quarta etapa é o momento em que você realmente realiza o que tá acontecendo. E aí você entra numa tristeza profunda, ou uma depressão, mas uma tristeza muito profunda, e aí você começa a mergulhar na sua dor, mergulhar profundamente nisso que você está sentindo, nesse vazio, nessa perda, nesse choque, nesse trauma, nesse susto, nesse arrancamento, né? Porque dependendo da forma como se deu a sua perda, você pode sentir como se essa pessoa tivesse sido arrancada da sua vida, e você pode sentir que uma parte do seu coração foi arrancada também. Então, esse tempo, assim, eu sinto que ele é o tempo que mais traz integridade para os nossos processos e mais traz evolução espiritual e como ser humano, e traz pérolas de autoconhecimento. Então, mergulhar na sua dor, na sua tristeza não é fácil, mas ensina muito. E a quinta etapa é uma etapa já quando você já mergulhou lá no fundo do poço e já viu todo o lodo, já se chafurdou que nem um porco no lodo da sua tristeza, da sua angústia, da sua dor, e aí você começa a aceitar. Então é o processo de aceitação, que é quando você fala, ok, isso aconteceu e tá doendo ainda, e doeu, e talvez siga doendo um bom tempo, mas a vida volta a ganhar sentido devagarzinho, e você volta a ver cores, e de repente você se lembra de que a vida segue e de que existem pessoas ao seu redor que você ama e que você precisa aproveitar a presença delas, né? Porque a morte também ensina muito a gente a valorizar a vida, a valorizar quem tá do nosso lado, porque a gente não sabe quando vai ser o último dia dessas pessoas ao nosso lado, e nem até quando nós ficaremos aqui. Então, esse processo de aceitação, ele é um processo que vai trazendo novamente um respiro, e junto com esse crescimento você vai vendo que a vida se renova, assim como as nossas células, assim como as árvores, quando elas ficam absolutamente desfolhadas e então elas começam a renascer. Então o processo de aceitação traz em si um renascimento, e depois da morte vem o renascimento, para que aí a vida possa se fazer novamente. Então eu desejo que a sua vida, se você estiver vivendo ou tiver vivido já um processo de luto, que você possa renascer na hora certa, sem pressa, sem pressão, assim como a natureza. Tudo tem o seu tempo perfeito e você é única no mundo. Então
nenhum processo é igual ao seu e jamais vai ser. Então, cabe a você se conhecer, cabe a você se cuidar, se acolher, se recolher, para que você dê tempo ao tempo e para que devagar o seu coração vá se refazendo, porque ele é o nosso verdadeiro cérebro e ele traz a beleza de que a gente vive mortes e vidas e a gente há de renascer sempre. Tem uma qualidade que eu gosto muito e que fala muito dos períodos de luto e das mortes, que é a resiliência. É a capacidade da gente lembrar que existe um sol dentro da gente que não se apaga, mesmo quando a noite está muito escura, tá? Vida que flui, que move, se transforma. Vida que flui, que move, se transforma. Todo amor que vem da grande Mãe vive através de mim, através de você. Todo amor que vem da grande Mãe vive através de mim, através de você. Gratidão. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou que ele fez sentido pra você, que ele te trouxe algo que você precisava escutar, curta o canal, compartilhe com as pessoas que você ama e comenta aqui qual foi o processo de luto mais difícil da sua vida e como você enfrentou ele ou como você está enfrentando o luto que você está vivendo hoje. Comenta aqui, deixa a sua mensagem, eu adoro ler, leio todas e elas todas me trazem pérolas de muita verdade. Então vamos nos vulnerabilizar e vamos compartilhar as nossas verdades aqui, tá bom? Que a gente possa seguir lembrando que a vida é cíclica, assim como a natureza, então que a gente não tenha medo dos processos de vida, morte, vida, de vida, morte e renascimento, porque eles sempre irão acontecer e eles sempre vão nos levar a lugares ainda mais bonitos, ainda mais potentes e ainda mais verdadeiros de nós mesmos. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!